Bom, gente, agora a gente segue olhando para o nosso cenário local aqui do Brasil. A gente fala de inflação no nosso país. Lembrando que o IPCA do mês de julho sai amanhã, logo cedinho. E apesar dos sinais recentes de melhora, as estimativas estão apontando aí para uma alta de 0,35%, com pressões altistas de passagens aéreas, energia elétrica. Essa é a expectativa do Banco Daycoval, que projeta uma inflação de 5% para o fim do ano. E para detalhar, então, essa visão, eu chamo o economista-chefe do Daycoval, Rafael Cardoso. Tudo bem, Rafael? Bem-vindo aqui no CNN Money. Obrigada por conversar com a gente aqui. Bom dia ainda. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer falar com vocês. Gostaria muito de saber a avaliação de vocês, então, mais detalhada diante desse cenário e essa expectativa para um IPCA, que a gente viu o IPCA 15 acabou surpreendendo, vindo um pouquinho mais alto do que era projetado. Portanto, o que esperar desse cenário específico aí, desse IPCA que vai sair agora? Bom, como você bem colocou, tem impactos altistas que são bem notórios. Acho que a gente pode destacar passagens aéreas, energia elétrica, como você bem colocou. Mas acho que quando a gente olha a inflação no Brasil, tem algumas notícias que a gente pode considerar positiva nos últimos meses. Então, por exemplo, a inflação de alimentos, ela tem sido menor do que a gente imaginava para essa época do ano. A inflação de bens industriais, depois da disparada do câmbio no final do ano passado, também acabou sendo menor do que o esperado nos últimos meses, inclusive para a leitura atual. E quando a gente olha a leitura que vai sair amanhã, que vai ser divulgada amanhã, tem um outro ponto importante. Apesar desses itens altistas que a gente discutiu, quando a gente olha a parte mais qualitativa da inflação, ou seja, na inflação de serviços, de itens mais inerciais, mais persistentes, o que a gente vê é que nos últimos meses, e a gente acredita que amanhã também, vai mostrar uma inflexão. Então, o patamar ainda é muito alto, ainda incomoda, incompatíveis com as metas do Banco Central, mas a gente acredita que esse número, a despeito desses itens altistas que a gente comentou, de um modo geral, começa a sinalizar de forma mais clara a inflexão da inflação qualitativa. Perfeito. E aí aproveito para entender um pouco mais sobre alguns detalhes em torno do cenário de núcleo da inflação, porque a gente percebe que, de modo geral, está tendo essas mudanças, por exemplo, passagens aéreas, mas também com relação a essa expectativa de alta da energia elétrica, até porque a gente tem aí, está na bandeira vermelha patamar 2. Queria entender um pouco mais sobre o núcleo da inflação e como é que ele está se mostrando ao longo aí dos últimos meses, levando em consideração que a gente está com uma taxa de juros em 15%, justamente para tentar dar uma controlada nesse cenário. Sim, justamente, os núcleos de inflação, eles tentam expurgar essas altas, né, mais pontuais, como energia elétrica, como alimentos, e nos últimos meses a gente viu essa inflação subir de forma expressiva, se a gente olhar o primeiro semestre de forma geral. Mas nas últimas duas, três leituras do IPCA, ou seja, na virada do segundo trimestre para o terceiro, a gente começa a observar alguma melhora dessa inflação de núcleos. Ainda muito incipiente, um patamar muito alto, difícil acreditar que vai chegar a um patamar compatível com meta no curto prazo, mas vis-à-vis a situação que a gente vinha observando ao longo do primeiro e do segundo trimestre, as coisas tendem a ser melhor no segundo semestre. A gente tem chamado o cenário brasileiro, tanto inflacionário quanto na atividade econômica, esse ano, de um jogo de dois tempos, justamente porque esse primeiro semestre de uma inflação mais alta deve ser diferente do segundo semestre, com uma inflação mais baixa. Dentre os pontos mais relevantes, a taxa de câmbio, né, que, como a gente comentou agora há pouco, saiu de cima de R$ 6 para alguma coisa mais próxima de 5,50. Então, acho que quando a gente olha a inflação e os núcleos, eles tentam expurgar esse processo, mas a desaceleração da atividade em curso e a apreciação do real frente ao dólar tem gerado um processo inflacionário mais benigno nos últimos 2 meses e nos próximos meses adiante é o que a gente acredita que deve acontecer também. Perfeito, é um ponto importante porque muita gente começa a se questionar, olha, não era para de repente a inflação estar começando a voltar já para mais perto da meta, diante de uma taxa de juros tão alta, e aí eu queria saber justamente se na sua avaliação a gente chegou perto de estar num cenário de dominância fiscal ou nunca foi o caso, como é que você está enxergando esse movimento nesse momento de política monetária? Bom,
A posteriori, né, depois do fato ter passado, é mais fácil dizer, é mais fácil fazer análise. A gente não acredita que chegamos próximo da dominância, é muito difícil olhar propriamente os dados de inflação e afirmar algo nesse sentido, os dados de risco, cambiais, etc. E o que a gente acha, na verdade, é que a política monetária caminhou na direção correta e tem surtido os efeitos desejados. A inflação, como você bem pontuou, ainda não tem caminhado de forma clara para a meta, mas a inflação já tem melhorado nos últimos meses. Então, a gente acredita que não tem a ver com um cenário propriamente de dominância, porque do lado fiscal pouco se alterou do final do ano passado para agora, e muito mais relacionado ao efeito realmente da política monetária na direção correta. Né? Aperta a política monetária, atividade mais fraca, aprecia o dólar e a inflação tende a ser melhor no futuro. Então, a gente não vê o cenário de dominância, a posteriori é mais fácil argumentar, porque a política monetária tem surtido os efeitos usuais esperados para o aperto que foi realizado. Você disse que a inflação tende a ser melhor no futuro. Eu queria saber um pouco mais das projeções que vocês estão fazendo nesse momento, para quando que a inflação vai começar a ser melhor, quando que vai ser possível. E aí eu falo não só olhando para o cenário de teto da meta, pelo menos aí está no 4,5, mas talvez 4,5%, 4,5%, mas realmente a gente pensar num cenário de talvez o consumidor começar a sentir esse impacto, que aí demora um pouquinho mais, né, Rafael? Eu queria entender, para quem está nos assistindo e está se perguntando quando que vai ser possível sentir um impacto, queria que você trouxesse para a gente essa informação. Bom, acredito que nos últimos meses essa devolução dos preços de alimentos, então, por exemplo, a inflação de alimento no domicílio em junho já caiu quase 0,5%. A gente acredita numa queda de quase 0,4% na inflação de julho. Então, acredito que esse tipo de comportamento da inflação, que já vem ocorrendo nos últimos meses, e deve ter um comportamento benigno ao longo do segundo semestre, deve continuar ajudando o consumidor a ter uma percepção melhor em torno dos preços. Eu acho que a dificuldade ao longo dos próximos trimestres, na verdade, vai ser que o consumidor vai ver duas coisas acontecendo em simultâneo, que têm direções contrárias na percepção. Então, a inflação melhora nos próximos meses por causa do câmbio e por causa da desaceleração. Só que a desaceleração gera a percepção negativa de que eventualmente o emprego vai estar pior, que a renda vai subir menos, que os salários vão subir menos no futuro. Então, eu acho que a preocupação do consumidor, quando a gente olha ao longo do segundo semestre e começo de 2026, ela vai se inverter, porque a inflação tende a ser mais comportada, a gente vai estar se deparando com um processo de desaceleração que é fruto, obviamente, em parte da taxa de juros que o Banco Central tem praticado para combater o processo inflacionário. E aproveito para te perguntar também o quanto que esse tarifaço pode estar auxiliando nessa informação que você trouxe para a gente de que mesmo os alimentos estão caindo já, o preço dos alimentos, a gente já percebeu nesses últimos meses, porque a gente sabe, especificamente agora com relação ao cenário do café, da carne, com um cenário de produtos à disposição, talvez a gente perceba que o valor possa cair, levando em consideração a questão da demanda e oferta. Queria entender que avaliação que você faz e como é que fica olhando aí para os próximos meses também. Bom, os impactos que a gente viu baixistas nos alimentos nos últimos meses não têm a ver ainda com questões tarifárias. Então, essa queda da alimentação que a gente observou em junho e julho tem duas razões principais. Uma delas é a própria sazonalidade, que faz com que nesse período do ano a inflação de alimentos seja bem mais baixa. E a segunda, quando a gente confronta o dado realizado com as expectativas que a gente tinha anteriormente, é um melhor comportamento e até deflação do preço de carnes vermelhas, que tinha sido uma pressão muito relevante no último ano. Quando a gente olha em relação ao futuro, se essa sobreoferta pode gerar algum impacto, a gente tem dificuldade de quantificar o quanto seria diretamente esse impacto de sobreoferta. E eu acho que mais do que isso, se a gente for pensar na trajetória da inflação, este, por exemplo, deveria ser um impacto mais pontual. Quando a gente olha o processo tarifário e as questões globais,
o que a gente acha que é mais relevante é uma eventual desaceleração da atividade econômica que jogue a inflação como um todo para baixo. Por enquanto, parece que os impactos são contidos, setorialmente eles são muito relevantes, mas em termos macroeconômicos eles são mais contidos. E, portanto, a gente tem dificuldade de fazer esse cálculo do quanto as tarifas vão jogar para baixo a inflação pela via da oferta. A gente prefere olhar numa ótica mais de médio prazo quanto as tarifas desaceleram a nossa atividade econômica e, portanto, levam a nossa inflação de forma geral mais para baixo. E aí, nessas contas, a gente tem achado um impacto muito pequeno. A gente projeta 4% para o IPCA do ano que vem, mas que poderia ser 0,1% menor por questão de desaceleração derivada de tarifa. Então, ainda o impacto, a gente pode dizer, quase que irrelevante no que tange à inflação. Perfeito. E aí aproveito também para perguntar, olhando para o cenário do ano que vem, quando que vocês estão acompanhando e talvez prevendo uma queda na taxa de juros diante desse cenário? Você falou que a gente vai estar com um cenário de uma inflação melhor daqui para frente. Como é que vocês estão projetando talvez um corte de juros no fim do ano ou começo do ano só? Como é que vocês enxergam? Bom, nosso cenário base é para corte no início do ano que vem, na primeira reunião, mas a gente também não tem um grande preciosismo de ser uma antes, uma depois. Acho que isso é mais o detalhe do que propriamente o que é relevante do ciclo. Então, o que a gente acha que vai acontecer? Que esse processo de desaceleração vai gerar uma inflação mais baixa e que no futuro, quando o Banco Central olhar as expectativas de inflação coletadas pelo Boletim Focus, como já tem ocorrido, elas também vão mostrar um cenário melhor. Melhor significa uma expectativa na meta? A gente acha que não, mas que o Banco Central vai projetar lá no futuro, quando ele estiver em janeiro, uma inflação muito mais próxima à meta. Então, ainda não na meta, mas próxima à meta. E isso vai possibilitar o início do ciclo de corte de juros. Óbvio, se o câmbio apreciar mais um pouco, pode ser na última reunião desse ano, se a gente tiver uma desaceleração um pouco mais suave do que a gente imagina, pode ser na segunda reunião do primeiro trimestre do ano que vem, mas acho que o relevante quando a gente pensa no cenário de inflação, de atividade e de juros, é que tudo parece caminhar na direção de que ou no final do ano ou no início do ano que vem, o Banco Central vai ter o espaço para reduzir a taxa de juros. Então, acho que, de modo geral, essa é um pouco a nossa cabeça, que as coisas têm acontecido de forma a possibilitar esse movimento do Banco Central. Muito bem, vamos aguardar então e ficar acompanhando. Obrigada, Rafael Cardoso, economista-chefe do Decoval. Obrigada e bom trabalho para vocês por aí. Boa semana. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Volte sempre. Obrigada.